Convidado é médico geriatra e vem com a gente para nós falarmos de um assunto que eu não sei se eu poderia colocar como moda, como uma doença, ou se poderia ser um fricote, né? Uma manha. Doutor Wesley, boa tarde. Tudo bem com você? Tudo jóia? Tudo em ordem. Que bom tê-lo conosco. O prazer é meu também. Depressão é uma doença? Bom, depressão é doença. Então, existem algumas coisas que precisam ser colocadas, que você vê uma pessoa falar assim, hoje eu estou deprimida. Então, na realidade, hoje ela não está deprimida, ela está na fossa. E usa o termo errado, né? Depressão é usado um termo vulgar, né? Certo. Então, depressão, na realidade, quando você está com depressão, está hoje, está amanhã, está daqui uma semana, daqui um mês e continua com o quadro. Que com vários sintomas, né, que a gente precisa colocar para as pessoas também. Outra coisa importante para mim falar sobre depressão, até às vezes o pessoal espanta, fala, mas geriatra falando de depressão? Fica uma coisa meio esquisita. Não é psiquiatra que trata depressão? Lógico que o psiquiatra trata depressão, mas os primeiros sintomas, as primeiras queixas da depressão são feitas no consultório normal, do clínico, do pediatra, do ginecologista, do geriatra. E se a gente não tomar pé disso e já não fizer um diagnóstico e fizer tratamento, esse quadro depressivo pode ir piorando. Então, quando chega aí no psiquiatra, que já está num grau de depressão muito avançado. E às vezes a pessoa fica sofrendo porque não é feito o diagnóstico. E quanto mais cedo, melhor. E a depressão, ela pode acontecer na vida do indivíduo em qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. Até no jovem. Criança tem depressão, adulto tem depressão, jovem, meia idade. Agora, o idoso tem muito mais depressão. Por quê? Mais perdas, mais doenças crônicas, dores crônicas. Então, ele tem uma chance muito maior de ter depressão do que uma criança, um adulto e um jovem, né? Então, se pega uma pessoa de idade, é aquilo que a gente fala, né? Casa os filhos, vão embora, vão trabalhar e eles ficam sozinhos em casa. Ou se não, perde o marido, perde a mulher. Então, são sentimentos que ele pode não falar, mas ele vai sentindo e tem muito mais chance. Às vezes, doenças crônicas e dolorosas, câncer, ou é uma vertigem que a pessoa não pode andar, que tem que ficar presa em casa. E aí, então, ele começa a ter um processo que piora, que pode levar a quadro depressivo. Uma perda, por exemplo, pode levar o indivíduo a ter um processo de depressão? Eu sempre comento o seguinte, perda seria um pontapé inicial. Isso não quer dizer que uma perda faça que uma pessoa vá à depressão. Exemplo, uma família que perde uma mãe, 3 filhos. Um entra em quadro depressivo e os outros não entram. Será que aqueles que não entraram não gostavam da mãe? Então, aí vem outros fatores da pessoa que são determinantes para ter depressão também. Fatores bioquímicos no cérebro, que a gente fala de adrenalina e noradrenalina, fatores psicossociais, fator de trabalho, de estudo, de escolaridade da pessoa. Então, são vários fatores que vão ajudar a esse estímulo e ir em frente. Então, seria importante isso, porque a escolaridade também é importante, né? Conforme o grau que a pessoa tem de estudo, ele tem mais chance de se adaptar. É muito comum no idoso também a adaptação, né? Na velhice. É muito mais difícil uma adaptação no idoso, quando muda de lugar, do que uma criança. A criança sofre também, mas uma semana já está familiarizada. Um adulto ou um idoso que você muda de casa é uma confusão. Ele perde a noção, fica memória, disposição. E até porque ele é bem radical, né? Ele perde uma identidade. Saudosismo, né? Ele perde a identidade dele. Então, depressão é muito importante falar também que tem sintomas físicos, que são os primeiros sintomas que aparecem, são mais os físicos. Então, o cara vai no gastro, vai no neurologista, no cardiologista, e a queixa é vaga. Então, às vezes, fica procurando a doença e não acha. Então, a gente tem que fazer uma somatória dessas queixas e ver o tempo que tem dessas queixas. Exemplo, altera sono, para mais ou para menos, altera apetite, perde apetite ou ganha apetite, parte de memória cai, e aí é importante que na geriatria eu fico na dúvida, será que é demência ou é da depressão? Às vezes é mais depressão do que demência, a falta de memória. Depois vem a irritabilidade, o mau humor, perde o interesse pela vida, pelo trabalho, para passear, para tudo. Então é importante essas primeiras queixas, porque aí faz exame laboratório e não acha nada, e a pessoa continua. Então, quanto mais cedo fizer o diagnóstico, melhor são os resultados do tratamento. E o tratamento, ele existe? Existe, são vários tratamentos hoje, tanto a medicação nova e mesmo antigas, que se usam no tratamento da depressão.
e que é possível Não, melhora trazer fantástica. status quo. Tem que pôr na cabeça que não é um tratamento para 2 dias, para uma semana, igual uma pneumonia, uma infecção, uma amidalite. É um tratamento mais prolongado, que tem resultados. Tem gente que tem ela um ano, 6 meses, tem gente que tem recidiva, tem gente que é crônica, tem gente que é a vida inteira. Depende do tipo da depressão também. E depende também de cada um. Depende de cada um. do paciente. A pessoa verdade é essa. no início não deve mudar radicalmente uma pessoa, fazer ele falar, vai passear, vai na praia, vai fazer esporte, porque ele está tão ruim que ele não tem vontade de nada. Então, primeiro tem que melhorar um pouco, tratar a doença naquela fase inicial, para ter uma melhora, para depois começar a cobrança do paciente. Doutor Wesley, a Sandra, ela tem 50 anos. Ela diz que está tratando há 1 ano e tomando fluoxetina. Ela quer saber se ela vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. Então, né, o importante é o seguinte, né? A gente não está avaliando o quadro dela, saber qual o tipo de depressão que ela tem. Então, existe a depressão que chama distimia, que é aquela pessoa que está sempre irritada, mal-humorada, mas não perde a vontade para trabalhar, trabalha, faz tudo, mas está sempre de mal com a vida. Existe o síndrome do pânico, que é crônico, que aí a pessoa controla, mas tem que tomar remédio a vida inteira. Tem a depressão bipolar, que ela tem fase de euforia, fase de depressão. Então vai depender do tipo de depressão que ela tem. Mas normalmente, se ela estiver bem, o médico que está tratando dela, daqui a pouco vai diminuir essa dose do antidepressivo para ver se ela realmente está bem. Diminuindo a dose, ela ficando bem, a gente dá alta e observa. Se voltar a ter crise, volta a tratamento. Se não voltar a ter crise mais, 80% eu trato e não tem mais. E não tem mais. E 20% pode ter recidiva, como pode ser crônico o tratamento. Aí vai depender qual o quadro que ela tem. O ideal é que ela volte ao seu médico Continua o tratamento e faça a avaliação. E não fuja do tratamento, porque às vezes a pessoa melhora um pouco, acha que está boa e foge. Daí ela volta pior, porque ela continua, tem que começar tudo de novo. Verdade. Obrigada, doutor Wesley. Eu que agradeço. Volta mais vezes conosco, hein? Quando você pensa em uma